Ó, Um Maluco no Pedaço, grande seriado com Will Smith. Muito bem, pessoal, essa é a aula 6, continuando o assunto de cinemática. Nós vamos falar agora sobre grandezas físicas e sistema internacional de unidades. Grandezas físicas é tudo aquilo que pode ser medido associado a um valor numérico e a uma unidade. Na física, nós temos dois tipos de grandezas físicas. Isso mesmo, dois tipos de grandezas físicas. São elas, eu anotei aqui para vocês, olha só. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Qual é a diferença entre as duas? As grandezas escalares, para que elas possam ser bem compreendidas, plenamente compreendidas, elas só precisam do módulo. O que é o módulo? O módulo é o valor numérico seguido da sua unidade de medida. Então, por exemplo, quando alguém te pergunta qual é a sua massa e você diz, eu tenho 65 quilos, você deu o módulo. 65 o valor numérico, quilos, a unidade de medida. Quando alguém te pergunta também qual é a sua altura e você diz 1,70 m, você também deu o módulo, o valor numérico seguido da unidade de medida. Temperatura. Quando você diz, eu estou com minha temperatura de 36 graus Celsius, então você também acabou de dar a informação do módulo da temperatura. 36 valor numérico, graus Celsius, a unidade de medida. Então, as grandezas escalares, elas só precisam de uma informação para que elas possam ser plenamente compreendidas, que é o seu módulo. Já as grandezas vetoriais, além do módulo, elas precisam da direção e do sentido. Um exemplo típico é a força. Quando formos estudar força, nós vamos ver que a força é uma grandeza vetorial e para que ela possa ser realmente bem compreendida, ela precisa das três informações, que é o módulo, direção e sentido. Não adianta que você diga assim, olha, eu apliquei uma força nessa caixa de 50 newtons. A pessoa pode, você aplicou uma força de 50 newtons, mas em que direção? Na direção horizontal? Na direção vertical? Ou você subiu uma rampa na direção inclinada? Então você vai dizer, olha, eu apliquei uma força de 50 newtons na direção horizontal. E a pessoa vai pensar assim, mas em que sentido? No sentido da direita ou no sentido da esquerda? Aí você diz, não, eu apliquei uma força de 50 newtons na direção horizontal para a direita. Aí sim, a pessoa vai saber exatamente para onde essa caixa foi devido à aplicação da sua força. Então a força, assim como várias outras grandezas, que são vetoriais, precisam dessas três informações, módulo, direção e sentido. Então, ficou aí claro para você que nas físicas, tudo que pode ser medido associado a um valor numérico e a uma unidade é uma grandeza física. Existem dois tipos de grandezas físicas, as escalares e as vetoriais. Mas como nós estamos falando de medição, no passado, cada povo, cada nação usava suas próprias medidas e isso gerou uma grande confusão. Então foi necessário criar um sistema internacional de unidades para padronizar as medidas que deveriam ser usadas para algumas grandezas. Aliás, para quase todas as grandezas que existem. Esse Sistema Internacional de Unidades, o SI, escolheu 7 grandezas físicas como sendo fundamentais. Existem muitas outras, mas as outras são derivadas dessas 7. São elas as seguintes que eu anotei aqui, olha só. Grandezas físicas fundamentais: comprimento, massa, tempo, temperatura, corrente, quantidade de matéria, que é corrente elétrica, tá? Quantidade de matéria e intensidade luminosa. Cada uma dessas grandezas físicas tem uma unidade padrão. Por exemplo, comprimento, a unidade padrão é o metro, simbolizado pela letra M minúscula. A massa, a unidade é o quilos, simbolizado por kg. O tempo é o segundo, simbolizado por o S minúsculo. A temperatura, bem diferente do que nós estamos acostumados, porque nós vemos muito nos jornais aí a temperatura como sendo anunciada em graus Celsius, né? Mas de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é o Kelvin. É o Kelvin, simbolizado pela letra K maiúscula em homenagem ao cientista Kelvin. Corrente elétrica, ampere, simbolizado pela letra A maiúscula também, por causa
por ser uma homenagem ao cientista Ampère. Quantidade de matéria, o mol, e intensidade luminosa, o candela. Muito bem, nós temos aqui as 7 grandezas físicas fundamentais e todas as outras grandezas podem ser derivadas dessas 7. Muito importante que você entenda o seguinte, nós sabemos que o comprimento, por exemplo, ele pode ser medido em quilômetros, pode ser medido em decímetros, em centímetros, em milímetros, mas se a questão pedir para você calcular a distância, o espaço de alguma coisa e disser que você deve dar esse resultado de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, então entenda que esse resultado de comprimento deve estar na unidade de metro. Se tiver em qualquer outra unidade, você vai ter que fazer uma transformação. Por falar em transformação, nessa playlist de cinemática, nós vamos trabalhar muito essas 3 primeiras grandezas, que é o comprimento, a massa e o tempo. Então, muitas situações, nós vamos ter que transformar de uma unidade para outra. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas transformações que vão ser comuns, que as questões muitas vezes pedem para que a gente faça, ou então não pede, mas na verdade a gente vai ter que fazer aí no meio da questão para poder resolvê-la. Então deixa eu apagar essa parte aqui, desculpem aí por ter ficado de costas para vocês, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Começando aqui com o comprimento. Começando com o comprimento, uma transformação bem comum que as questões às vezes pedem para que a gente faça, ou então a gente precisa fazer no meio das questões, é transformar de quilômetros para metros. Então vamos lá, de quilômetros para metros, se você precisar fazer essa transformação, 1 quilômetro tem 1000 metros, então de quilômetros para metros nós multiplicamos por 1000 e de metros para quilômetros nós dividimos por 1000. Algo bem interessante também a se fazer é o seguinte, multiplicar por 1000 é o mesmo que multiplicar por 10 elevado ao expoente 3. Dividir por 1000, desculpa, eu coloquei 100 aqui, mas é 1000, é o mesmo que multiplicar por 10 elevado ao expoente menos 3. Então, muitas vezes, é interessante a gente saber isso daí, tá bom? Outra transformação de comprimento bastante comum é de metros para centímetros. Então, olha só, nós podemos, vou fazer de uma outra cor aqui. Por exemplo, 1 metro tem 100 centímetros, então de metros para centímetros nós multiplicamos por 100. De centímetros para metros nós dividimos por 100. Ou multiplicamos por 10 elevado ao expoente 2, de centímetros para metros, multiplicamos por 10 elevado ao expoente menos 2. Então é muito comum acontecer de a gente ter que transformar de quilômetros para metros, ou de metros para quilômetros, ou de metros para centímetros e de centímetros para metros. Vou falar um pouquinho agora da massa. Falar um pouquinho aqui da massa. Bom, no caso da massa, uma transformação comum é termos que transformar aqui de quilos, de quilogramas, para gramas. Então essa é a mais comum. Como é que nós vamos fazer isso daqui? Bom, 1 quilograma tem 1000 gramas, então de quilogramas para gramas nós multiplicamos por 1000 e de gramas para quilogramas nós dividimos por 1000, ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tempo. Você sabe muito bem que o tempo pode ser dado em horas, em minutos ou em segundos. Ah, esqueci uma coisa importante, pessoal. Olha só, aqui em massa também nós temos a tonelada. A tonelada, certo? Então, uma tonelada é 1000 quilos. Então, de tonelada para quilos, nós multiplicamos por 1000. E de quilos para toneladas, nós vamos dividir por 1000, tá bom? Tempo. Nós temos horas, nós temos minutos e nós temos o segundo. 1 hora tem 60 minutos, então se quisermos transformar de horas para minutos, vamos multiplicar por 60. 1 minuto tem 60 segundos, então também multiplicamos por 60 para transformar de minutos para segundo. Se for voltando, de segundos para minutos, nós vamos dividir por 60. De minutos para horas, nós vamos dividir por 60. Então essas são as transformações mais comuns aí
que as questões nos pedem para fazer ou que nós vamos ter realmente que fazer para resolver algumas questões, ok? Então vou terminar essa aula por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, dê aí o seu like. Se não se inscreveu no canal, se inscreva e vamos juntos, que eu tenho certeza que eu vou terminar aqui esse curso, principalmente essa playlist de cinemática, para que a gente possa ir para os próximos assuntos de mecânica, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula!